O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, reconhecer, dialogar, orar, aderir. São as três palavras aqui, pelo menos, que podemos tirar da liturgia de hoje. Reconhecer. A primeira leitura que nós acompanhamos da profecia de Ezequiel já apresenta, e já escutamos esses dias, uma certa dificuldade, que não é de ontem então, também hoje, do povo de Deus de reconhecer a Deus como o seu único Deus. Infelizmente, eles se contaminaram com outros deuses. E aqui a imagem, a situação que Ezequiel viveu, ele como profeta, ele como homem de Deus, sofreu, tendo em vista que ele era uma imagem daquilo que o povo de Deus sofreria. Qual foi a situação que nós escutamos? Que ele iria perder a sua esposa. E quando se perde alguém, quando alguém morre, alguém próximo, alguém conhecido, o que é normal nós vivermos? Vivermos o luto, a tristeza por conta da morte daquela pessoa querida, daquela pessoa amada. E o que o Senhor pediu a Ezequiel? Que não vivesse o luto. E aí o povo que viu aquilo acontecer com Ezequiel começou a questioná-lo: mas o que você quer dizer para nós então com essa situação? O que Deus quer dizer para nós? Era o tempo da destruição de Jerusalém, do templo, em que Jerusalém seria devastada. O que Deus queria dizer ao seu povo? Que não haveria tempo para o luto, por conta da devastação, por causa da destruição, claro, ainda por causa do pecado que eles haviam cometido, como consequência então, mas não teriam tempo de viver o luto. Mesmo assim, como em Deus e na leitura espiritual, nós podemos tirar de todo o mal um bem, não é assim? É essa leitura que nós devemos realizar. Era isso que o profeta também quis deixar no coração do seu povo. Depois de tudo isso, e apesar de tudo isso, reconhecer Deus como Deus. Este era o fim. Reconhecer Deus como Deus, apesar da desgraça, apesar da devastação. E podemos, meus irmãos, fazer isso na nossa vida, sim ou não?
na vida, na sua caminhada de família, sociedade, igreja, neste mundo, tirar um bem daquele mal. Apesar de tudo, reconhecer Deus como Deus. Amém? Reconhecer, dialogar. O homem que nós encontramos no Evangelho, este jovem, reconheceu Jesus, reconheceu. Por isso foi até ele e o questionou: Senhor, o que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? É uma pergunta que comumente nós fazemos, que o mundo faz, não é? O que eu devo fazer? Eu devo estudar direito, medicina, teologia, eu devo ser consagrado a Deus na comunidade de Canção Nova, eu devo ser sacerdote, diácono permanente. O que eu devo fazer, Senhor, para ser feliz? No fundo, nós sempre trazemos este questionamento. Aquele jovem questionou o Senhor: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E interessante, Jesus começou a percorrer os mandamentos com ele, não é? Não matar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe. E o que aquele jovem disse, nós sabemos: eu tenho cumprido isso, já tenho cumprido isso. Mas aqui é interessante, quando Jesus respondeu, ele não começou pelo amor a Deus, não é verdade? Prestamos atenção ou não? A gente não tinha prestado atenção, eu também não tinha prestado atenção até um tempo atrás. No Retiro dos Padres, Dom José Falcão nos ajudou a olhar isso. Jesus não começou dizendo: amar a Deus, não tomar o seu santo nome em vão. Começou pelos outros mandamentos: não matar, honrar pai e mãe e tudo mais. É uma pegadinha aqui de Jesus, não é? É um jeito, a pedagogia de nosso Senhor. E aquele homem disse: eu já tenho vivido tudo isso. Só que aí Jesus foi no ponto crucial. Tá, tudo bem, mas se você já tem vivido isso, se queres ser perfeito, aí é preciso ser desapegado. Aí é preciso me colocar em primeiro lugar. Não foi isso que Jesus disse? Vende todos os seus bens, dá aos pobres e me siga-me. Jesus é Deus, não é? Então era para colocar Deus em primeiro lugar. Nós sabemos que aquele jovem foi embora triste. Por quê? Era apegado aos bens materiais. Ele até tinha reconhecido, até tinha dialogado com o nosso Senhor, mas ainda não tinha aderido a Ele. Meus irmãos, nosso Senhor quer nos provocar nesta liturgia a reconhecê-lo como nosso Deus, a conversar com Ele, a dialogar com Ele, a orar, mas dar o passo de aderir a Ele, aderir a nosso Senhor. Reconhecer e aderir. O Papa Bento XVI, na Jornada Mundial da Juventude de 2010, disse aos jovens, e eu quero dizer aos jovens aqui, agora, seja de idade, seja de coração, que nós não precisamos ter medo de dialogar, de conversar com o nosso Senhor, de rezar, de apresentar para Ele as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Não tenhamos medo de nos confrontar. O Papa incentivou isso. E também o Papa Francisco, numa homilia no dia 28/2 de 2017, falando a respeito, então, depois de dialogar, trazendo isso do Bento XVI, Francisco nos ajuda. E ele diz: escolher Deus e não as riquezas. Colocar realmente Deus em primeiro
lugar na nossa vida. Aderir a Ele. Faltou aquele jovem aderir. Ele já tinha reconhecido, tinha dialogado. Meus irmãos, peçamos essa graça a nosso Senhor. Nós que já estamos na caminhada, façamos também uma revisão da nossa vida. Tá, a gente já reconhece, a gente já conversa com Ele, mas será que Ele está em primeiro lugar na nossa vida? E colocá-lo em primeiro lugar e amá-lo sobre todas as coisas, está aqui a perfeição. São Francisco de Sales tem essa frase e esse ensinamento. A perfeição cristã consiste em amar a Deus de todo o coração. Está aqui. O santo já nos ensina, a igreja nos ensina, claro, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina através da passagem da Escritura que nós ouvimos hoje. Colocar Ele em primeiro lugar e amá-lo, e aderir a Ele, e aderir aos seus mandamentos. E é claro, meus irmãos, é no cotidiano mesmo, é nas coisas simples do dia a dia, sim, colocá-lo em primeiro lugar. Não colocar as obras em primeiro lugar, não colocar os nossos planos em primeiro lugar. Claro, podemos ter planos, projetos, sonhos, mas antes de tudo, colocar Deus em primeiro lugar. Ama a Deus, por isso viva bem o seu matrimônio. Ame a Deus e cuide dos seus filhos. Ame a Deus e realize bem o seu trabalho. Amo a Deus e devo cumprir com as minhas obrigações de sacerdote. Mas em tudo, a perfeição cristã está em amar a Deus de todo o coração. Que nós nos sintamos realmente provocados, mais uma vez nesta liturgia, a colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida e amá-lo de todo o nosso coração. Queremos ser perfeitos? Queremos ser santos? Coloquemos Ele em primeiro lugar. Te convido a inclinar um pouquinho a sua cabeça e reflita isso. Reconheça, dialogue com o nosso Senhor e não tenha medo de dar o passo de aderir a Ele, de amá-lo de todo o seu coração, com todas as suas forças. Obrigado, Senhor, por esta liturgia. Sim, nós o reconhecemos, nós conversamos, dialogamos com o Senhor e queremos, Senhor, fazer o propósito de aderir ao Senhor, de amá-lo, de colocá-lo em primeiro lugar e cuidar das outras coisas que o Senhor nos confia. Mas primeiro, o Senhor. Primeiro, o Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.